Salve com a paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Amém. Graças a Deus por mais um dia de vitória, dia de bênção. Hoje nós temos um tema especial para a sua vida. Glória. E nosso tema hoje é: você deve assumir a autoridade que Deus te deu. Glória. Não abra mão da autoridade que Deus te deu. Então, hoje você vai entender um pouco sobre isso. Quando Deus te deu uma autoridade, Ele quer que você exerce essa função, seja em qualquer coisa na face da terra. Se Deus te deu um animal, então você tem que ter autoridade sobre ele, porque você cuida dele e ele depende dos seus cuidados, e ele tem que te obedecer, e você não pode abrir a mão da sua autoridade. Se Deus te deu uma casa, Ele te deu uma casa. Talvez, claro que Deus fez a parte dele e você fez a sua. Seja se foi com dinheiro, se foi você que construiu. Então você é autoridade naquilo que Deus colocou em suas mãos. Se Deus te deu um negócio, você é autoridade nesse negócio. Se Deus te deu o filho veio depois de você. Quem vem primeiro é a autoridade. Por isso que Jesus é autoridade sobre nós. Por que Jesus é autoridade sobre nós? Porque Jesus veio primeiro que nós. Jesus, ele é primeiro, ele é primogênito. Primogênito vem primeiro. Quem vem na frente é a autoridade. Quem vem depois tem que ser sujeito ao que veio primeiro. Jesus é primeiro. Nós buscamos o primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no primeiro, porque o primeiro dia da semana é domingo. Então, o primeiro de Deus, primeiro Deus, porque Ele é autoridade. Nós damos o primeiro para Ele, porque Ele é primeiro. Então, você tem que entender esses princípios, né? Seu filho não pode exercer autoridade sobre você. Você é autoridade sobre ele. Ele não pode comandar você. Entendeu? Você veio primeiro, você tem mais experiência. Não importa se ele é tecnológico, se ele tem 10, 20 faculdades, se ele fala 5 idiomas, não interessa. Não interessa quem veio primeiro é a autoridade. Acabou. Então, é assim que funciona. A lei do céu é essa. Não adianta querer passar, porque o mundo hoje está virado de cabeça para baixo, né? O burro está na frente, está atrás da carroça, o maestro está atrás da banda, entendeu? O capim está comendo a vaca, tudo está ao contrário. Mas na lei do céu não é assim que funciona, não. Na lei do céu não é assim, não. Na lei do céu é tudo certinho. Só que aqui estão invertendo as coisas, né? Estão invertendo todas as coisas. Está tudo invertido, mas o céu não está invertido, não. O que Deus fez está feito. O que é, o que não é. Não adianta ficar insistindo que no final vai ver, né? Então, nós precisamos entender esse princípio, né? De autoridade que Deus te deu, você não pode abrir mão dela. Deus falou: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Bom, exercer autoridade, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa gritar, você não precisa, né? Basta você saber que aquilo acabou. Basta você olhar para uma coisa, se você é autoridade, todo mundo percebe. Você não precisa provar nada para ninguém. O que você é e acabou. Ninguém precisa. Quando a gente quer provar é porque a gente não tem, né? A gente não precisa. Quando a gente quer provar muito é porque não tem. Mas o que a gente é dentro da gente, acabou. O que Deus deu, eu tenho que exercer ela com sabedoria de Deus, tá? Então, irmãos, esse é um tema que nós vamos. E hoje é dia dos pais. Bom, é dia dos pais, né? Dia dos pais é bom, porque quando começa aquelas emoções, né? A gente esquece da obrigação que Deus nos deu. Quando Deus nos deu autoridade, se Ele dá autoridade, é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade com consciência, né? Não devemos se envolver nas emoções e esquecer do domínio que Deus nos deu, de exercer esse domínio que Deus nos deu, porque Deus nos colocou, quando Ele deu algo para a gente, Ele também nos deu autoridade sobre aquele algo que Ele colocou em nossas mãos.
Seja filho, seja negócio, seja animais, seja terra, aonde que Ele te deu, se é seu é porque você manda naquilo, está sob o seu comando. Se está sob o seu comando, porque você é um herdeiro, você é um mordomo daquilo e a responsabilidade é contigo. E você tem que exercer ela. Não largar de mão e deixar, está na mão de Deus. Não. Deus te colocou na sua mão e Ele te deu autoridade. Falou assim: eu não te mandei eu. É para você exercer, tem a sua parte para fazer. Então é isso. Quero estar lendo uma palavra aqui com os irmãos, né? Aqui bem conhecida. Nós vamos falar também dentro dessa autoridade sobre territórios, tá? Que é muito importante. Que eles hoje estão sendo invadidos de várias formas, né? E território, né? Que são cidades. Todos nós somos cidades. E essas cidades, quando elas são conquistadas, né? Elas têm alguém lá comandando, mandando. Então está aqui em Mateus 16, né? Nós vamos ver aqui Pedro sendo usado pelo Espírito Santo, sendo revelado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco o mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito Santo estava sendo usado por Satanás para tirar Jesus da vontade do Pai, né? E Deus chama ele, Pedro. Primeiro fala o nome dele, depois fala: apartai de mim, Satanás. Então, como pode uma coisa dessa? Então, nós vamos, dentro dessa autoridade, nós vamos estar falando sobre esse caso muito importante para a sua vida. Versículo 17 diz assim: e Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que vinham ir a Jerusalém, a padecer muito das anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-lhe, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Bom, nós já falamos alguma coisa sobre isso, sobre os portões do inferno. Jesus está ali, naquele lugar, né, perto de um lugar de pedra, né? E nesse lugar de pedra tinha um lugar muito grande, e ali era uma caverna dentro de uma pedra, onde as pessoas iam ali sacrificar seres humanos, bebês, oferecer a Satanás, né? E quando ele fala: os portões do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Então ele fala dessa chave: tu és pedra. O que ele está falando é aquela pedra lá, tu és pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra, muitos ficam falando: essa pedra era o próprio Jesus ou era o próprio Pedro. Não, essa pedra que ele está dizendo era uma pedra que tinha um buraco dentro, e as pessoas iam oferecer sacrifício ali, de seres humanos, aos deuses. Então ele olhou para aquela pedra tinha um buraco nela, e está lá até hoje. Nada é construído naquele lugar. É um lugar de tristeza, um lugar estranho, né? E existe até hoje, está lá. E as pessoas iam ali oferecer. Então
E os portões do inferno. Mas que inferno? Não tinha inferno nenhum ali. Tinha uma pedra com um buraco dentro, que as pessoas entravam naquele buraco e oferecer seres humanos, bebês, aos ídolos. E Jesus falou sobre esta pedra. Ele não está falando sobre Pedro, né? Ele falou, tu és pedra. Era esse lugar, entendeu? E sobre esta pedra, aquele lugar de inferno, de maldade, de maldição que foram oferecidos, de pessoas que foram oferecidas ali, sacrifícios. Ele diz, edificarei a minha igreja. Olha, de dentro das trevas, da onde foi feita só maldade, né? Jesus fala que ele ia ressuscitar pessoas e edificar a igreja dele de um lugar de treva, de um lugar de maldição. E nesse momento que ele fala isso, ele está só com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, né? Então, mas antes, né, Pedro fala, não, quem diz ser o filho do homem? Alguns falaram, Elias, outro falou várias coisas. Ele falou, não, tu és o filho de Deus. Ali foi revelado o filho de Deus diante daquele lugar. Não tem um inferno ali, né? As portas do inferno, o inferno está ali? Não, o inferno foi trazido pelos seres humanos. Quando eu ofereço a maldade, o meu poder, que eu tenho o poder de pegar uma criança e oferecer aos deuses, eu estou dando poder para os deuses. Quando eu pego as minhas coisas, ofereço aos ídolos, quando eu dou atenção aos ídolos, eu ofereço a carne dos outros, ou o que eu ofereço aos ídolos, eu estou dando poder a Satanás para poder exercer função sobre a terra. Quando as pessoas dão lugar a Satanás, quando elas oferecem aos ídolos as suas oferendas, elas estão trazendo poder sobre a terra, estão trazendo inferno. Então, quando ele está falando inferno, foi inferno porque os próprios seres humanos ofereceram a Satanás. Porque se ninguém der poder para ele não tem como trazer o inferno dele para a terra. Então, ele diz sobre essa pedra. Essa pedra é um lugar de inferno, um lugar de maldição, um lugar que foram oferecidas várias coisas. E ele disse, e Jesus ali começa a conversar, mas não queria que contasse para ninguém, que ele já estava falando da morte dele na cruz. Ele estava falando do sofrimento que ele ia ter. E quando ele começa a falar desse sofrimento que ele ia ter para poder trazer daquele inferno a ressurreição dos mortos, que ele ia edificar num lugar de mortos, um lugar de treva, um lugar de maldição, um lugar onde está hoje muita gente entolada no inferno. Muita gente está atolada nas trevas. Ele diz assim, nos portões do inferno não prevalecerão. E sobre essa pedra é lugar de maldição, lugar de treva. Pedra é lugar ruim para nascer alguma coisa. Pedra não nasce nada. O que vai nascer numa pedra? O que vai nascer numa pedra? Mas Deus pode ressuscitar filho de pedra. Deus pode ressuscitar filho do inferno e das trevas. Esse é o lugar de inferno. Mas aí Pedro fala, não, mestre, tu não vai passar por isso não. Tu não vai morrer não, tu que é isso? Não, sai fora disso, Senhor. Né? E Jesus logo, tu serve de pedra de tropeço para mim? Tu não compreende as coisas dos céus, mas só as coisas dos homens. Ele estava pensando como homens. Pensando humanamente, nós sempre vamos querer se livrar das coisas que nós temos que passar na caminhada com o Senhor. Pensando como os homens, nós não vamos querer tomar o cálice. Pensando como os homens, pensando como, podemos dizer, como nossos filhos, como nossos parentes que não buscam a Deus, pensando como todos, nós não vamos querer sacrificar a nossa carne para dar adoração a Deus. Pensando como os seres humanos, nós não vamos querer chegar na manhã, no primeiro dia da semana, estar na casa do Senhor e deixar nossa cama e deixar as pessoas para trás. Se nós pensamos como eles, nós vamos seguir a eles, nós vamos seguir a multidão, nós vamos seguir as pessoas que estão para o outro lado, pensando humanamente. E por isso que ele fala, tu pensa como os homens, tu raciocina como os homens, tu não entende as coisas espirituais, tu não entende as coisas do céu. Apartai para trás de mim, Satanás, e repreende, porque querendo tirar o Senhor do compromisso que ele tinha com o Pai de tomar o cálice. Tanto que quando ele está lá no Monte da Transfiguração, ele desce
ele já sabia a vontade do Pai. E Pedro pega a espada e quer defender o Senhor. E o Senhor fala: não irei tomar o cálice que o Pai me deu. Enfia essa espada na bainha. Se eu quisesse, eu mandava uma legião de anjo agora e resolvia tudo isso. Mas seja feito não como eu quero, mas como o Pai quer. Porque ele compreendeu as coisas do céu. Quem não compreende as coisas espirituais quer entrar pelo pensamento humano, quer nos tirar da presença de Deus, quer nos tirar da vontade de Deus, do sacrifício. Nós não vamos morrer na cruz, mas nós sacrificamos a nossa carne em oferecer a nossa adoração a Deus. E tudo aquilo que vem a impedir a adoração ao nosso Deus, a vontade do nosso Deus, nós afastamos. Se for preciso repreender, apartai de mim, Satanás. Não importa se é o meu filho, não importa se é a pessoa que eu amo, não importa se é a pessoa que foi usada por Deus ontem. Alguém pode ser usado pelo Espírito Santo ontem e hoje está pensando as coisas dos homens e querendo me afastar da vontade de Deus. Alguém pode ser usado por Deus ontem e querer no outro dia estar entrando numa emoção tão grande, pensando como os homens, e querer me afastar da vontade de Deus. É por isso que às vezes nós ficamos sozinhos na caminhada, porque muitos que pensam como o mundo não vai querer acompanhar a gente, está sempre com conversa afiada. Tu vai para a igreja, tu vai fazer isso, tu vai sacrificar isso, tu vai fazer isso pelos outros, tu vai colher fulano, tu vai ficar de noite em sei aonde, tu vai estar rodando por aí em sei aonde, tu está fazendo o quê? E fica tomando conta, querendo se meter na tua vida, para você não fazer a vontade de Deus. Tu tá virando um idólatra. A gente está idolatrando Jesus, não, a gente está adorando o Senhor, fazendo a vontade dele. Tu está fanático, tu está doido, né? Mas andar perdido pelo mundo sem direção, né? Ficar doido aí, ó. Muita gente aí com depressão. São os normais. Os normais está toda hora passando psicólogo, né? Passando na psiquiatria, passando em tantos lugares, mas quando a palavra vem, não quer sujeitar a palavra. E Pedro vem. Agora vamos entrar no território. Irmãos, por que Pedro estava pensando daquele jeito? Se o Espírito Santo acabou de usar ele, será que ele não tinha o Espírito Santo? Claro que ele tinha o Espírito Santo. Claro, ele estava com Jesus, recebeu a palavra. E se foi o Espírito Santo que revelou, é sinal que não foi carne que te revelou, mas sim o Espírito Santo. Então é sinal que o Espírito Santo estava nele. Só que tem um porém. O Espírito Santo, ele quer conquistar todas as áreas da nossa vida. Se tiver áreas na nossa vida que ainda não foi habitado por ele, nessas áreas é aonde Satanás pode achar caminho e a gente ainda pensar como o mundo em certas áreas que ele não habitou. Então vamos lá. Alguma parte do coração de Pedro ainda não estava convertido. O fato de você estar na igreja, aceitou Jesus, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Mas às vezes existem muitas áreas na sua vida que o Espírito Santo não alcançou. Porque quanto mais você dá liberdade, quanto mais você buscar, quanto mais você se entregar a sua vida por todo, menos Satanás achará lugar em você. Por isso que Deus, ele pede tudo. Ele fala, tudo. Se você entregar tudo, entrega tudo. Às vezes você entrega uma parte, fica outra lá que você não entregou, alguma coisa que você não entregou. E nesse lugar que você não entregou é aonde o adversário pode vir, né? E às vezes achar caminho em você. Então, meus irmãos, aí como que é? É uma conquista. Então vamos entrar nessa área hoje que nós estamos, para nós entendermos o tempo de hoje que está acontecendo. Por exemplo, como que é a nossa mente? Ela é como fosse um território grande, muito grande, né? O nosso mundo está dentro da nossa mente. Você vê conforme o seu mundo dentro da sua mente. Nós vemos muitas guerras, nós vemos muitas coisas de guerra, e nós vemos aí quando Roma, por exemplo, estava querendo conquistar o mundo. Ela ia vencendo os países, ela ia vencendo e mandando os guerreiros. Cada parte que ela vencia e tomava o local, ela conquistava e ela entrava com a sua cultura, com a sua autoridade, cobrando seus impostos, etc. Tanto que Israel era escravo, né, pagava imposto para Roma. Então eles queriam Jesus para quê? O Jesus para poder libertar eles
e eles não pagar mais imposto e não ser mais sujeito a Roma. Mas Jesus não veio resolver esse problema, porque o problema, o território que Jesus queria conquistar e ganhar, era o território do coração do homem, da mente do homem. Então, mas cada lugar que é conquistado, então a mesma coisa, hoje nós vemos aqui o Acre. O Acre pertencia ao Peru, pertencia à Bolívia. Pode ver que a Bolívia de vez em quando tem umas confusãozinhas lá na fronteira com o Brasil, porque teve guerra e o Acre foi conquistado daquela parte de lá, da Bolívia. Por isso que quando a Petrobras fez um negócio lá na Bolívia, depois eles tomaram, os bolivianos tomaram lá, ficou a confusão, porque eles têm uma rincha por causa disso. Porque conquistou o Acre, pertence ao Brasil. Então é assim, se invadir uma parte, conquistou, é meu. Então assim, Jesus entendia que a melhor parte para ser conquistada é um território do nosso coração. Porque quando ele conquistasse o coração do homem, o resto estaria conquistado. Porque o problema maior não estava na briga de terra. O problema estava no coração, que a briga começa dentro do coração. A guerra começa dentro do coração, dentro da mente humana. Os problemas não estão na terra, porque se resolver dentro, fora vai estar resolvido. Então o que acontece? Ele não tinha conquistado todo o território do coração de Pedro. Então o que acontece? Conforme você vai dando lugar ao Espírito Santo, ele vai conquistando, é como uma água que vai tomando todos os espaços. Quando o seu território é um lugar muito maior do que o mundo que você possa estar assistindo. Você pega, tanto que o mundo agora está pequeno. Você pega aqui, bate no seu celular, você vai nos Estados Unidos, vê tudo que tem lá. Você pode viajar para um lugar, você já sabe tudo. Você já sabe o hotel que você vai ficar, sabe a praia que tem lá, você sabe tudo. Hoje você conhece o país olhando tudo, você vai pesquisar, você vai saber tudo. Quando você chegar lá, no mínimo 80% você já sabe como é que é lá. Até o idioma lá, hoje você nem precisa mais saber falar língua nenhuma. Tem um programa que você aperta aqui e você fala e ele volta para você, você fala em qualquer país hoje. Hoje está tão fácil, mas o que está mais difícil é você andar no território da mente humana. Você pode andar em qualquer lugar desse mundo, hoje. Teve uma irmã lá, a irmã que mora lá onde Barnabé teve lá com Paulo, lá naquela ilha de Patmos, onde João teve a revelação. Eu conversei com a irmã lá, e dentro do próprio celular eu fui lá e achei a rua da irmã, a casa da irmã. Ela é aqui mesmo que Barnabé teve, foi nesse lugar, ela mora nessa cidade. Eu cheguei lá na irmã, pelo celular, e eu falei com a irmã lá. E a irmã fala inglês, ela fala inglês, e eu traduzia em português para mim. Eu consigo chegar em qualquer lugar, mas não consegue chegar no território da mente. A mente ela é maior do que o mundo. O seu mundo é a sua mente. Por isso ele não tinha conquistado totalmente o coração de Pedro. Como às vezes o nosso coração não está totalmente. É um território muito grande a nossa mente. Você pode levar sua mente em qualquer lugar agora. Você pode levar sua mente na Bahia, você pode levar sua mente, é pequeno o mundo para você. Mas a sua mente ela é um campo muito grande que precisa todos os passos ser conquistado. Porque o território da sua mente, se ele não for conquistado, haverá um território que ainda alguém pode entrar lá, naquele caminho, naquele lugar. E agora vamos chegar a algo muito importante. As pessoas que querem controlar, nós entramos no tema sobre autoridade. Eu tenho autoridade sobre o território, começando na autoridade pelo meu pensamento, começando na autoridade pelo meu coração. As pessoas usavam umas coisinhas antigamente, agora pararam de usar. Um coraçãozinho, que ele bate e tem uma chavezinha, aqui só entra quem tem a chave, né? O pessoal usava muito isso. Então a mesma coisa, só entra quem tem a chave. Então o nosso coração, ele é algo que nós deixa entrar quem a gente quiser. O que acontece é que o mundo hoje, com esse sistema que tem, nós estamos perdendo nossa autoridade, porque os nossos filhos estão sendo conquistados pelas redes sociais, pelo TikTok, pelo não sei o que lá, de tantos programas e etc. E quando a gente chega não tem espaço para a gente mais, porque os territórios estão cheios, nós estamos perdendo.
Por isso você vai ver a igreja mais vazia, você vai ver o desinteresse pela mocidade, os interesses pelas coisas tão simples, pelos desenhos que a gente coloca, porque o mundo está dando muito mais. Então eles estão conquistando, eles estão jogando, como o fazendeiro, ele joga as suas sementes para conquistar a terra. E ele vai conquistando, ele está conquistando a mente humana, está conquistando, e ele vai tomando espaço. Quando a gente chega para ter comunhão com as pessoas, a gente não acha espaço nem para conversar, não acha espaço para ter comunhão, não acha espaço para comer junto, não acha espaço para nada, porque está preenchido com o mundo, está preenchido com as novidades, está preenchido com jogos e etc, os vícios e etc. Os cérebros das pessoas estão, este é o mundo que está uma guerra. Não haverá guerra, irmão, que você fica aí falando, está em guerra lá, não sei aonde, é mentira. Tem uma guerra lá do outro lado, vai aumentar o petróleo, isso é conversa fiada. A guerra é a conquista da mente humana, porque conquistando a mente humana, conquista o mundo. Se eu conquisto você, eu conquisto sua casa. Se eu quero comprar uma coisa sua, eu chego na sua mente e jogo algo no seu coração. Daqui a pouco você está me dando seu carro, está me dando sua casa. Primeiro eu tenho que chegar na sua mente, eu tenho que chegar no seu coração para tirar o que é seu. Então eu não tenho que chegar na terra e invadir a terra. Eu tenho que invadir o seu coração para tomar o que é seu. Todo o seu poder está dentro do seu coração. Então se você entender isso, nada vai te dominar. Então o Senhor, Ele é tremendo. Ele chega, Pedro, aparta de mim, Satanás. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Entende as coisas dos homens, mas não entende as coisas de Deus. Então primeiro é o coração das pessoas. Esse é o território principal. Não fica preocupado em conquistar tantas as coisas se você não conquistar o coração. Tem gente que quer dar tudo, dá presente, dá o dinheiro, compra tudo para fulano, que ama fulano. Isso não conquista o coração. Primeiro tem que conquistar o coração das pessoas, depois as demais coisas. Quando ele diz primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas. Por quê? Então quando Jesus chega e ele quer resolver o problema de Israel, eles estavam pensando que ele ia vir num cavalo branco como um rei, ia vir guerrear, matar todo mundo, tomar a terra, né? E livrar aquele povo, para o povo ficar tudo orgulhoso, querer começar a comandar o mundo. Jesus, o problema está no coração de vocês, que até hoje tem guerra lá. Vai lá falar de Jesus, ele te dá um couro. Vai lá falar de Jesus. Ele te expulsa, entendeu? Então o problema está no coração deles. E Jesus falou assim: ó, como eu queria juntar esse povo como a galinha junta seus pintinhos, mas eles rejeitaram os profetas, botaram os profetas para correr, porque o problema está no coração deles. Vê quando Jesus atravessou aquele lugar lá, Jesus tinha orado por muita gente. Ele atravessa o mar, chega do outro lado, expulsa o demoniado de Gadareno, expulsa uma legião de demônio e salvou aquele homem. E expulsaram Jesus de lá. Expulsaram Jesus daquela cidade. E o homem foi salvo e queria seguir Jesus. Falou: não, vai e fala para a tua família. Então o problema estava no povo. O problema estava no povo. E Jesus liberta ele. E até hoje tem problema lá. Por quê? A terra continua contaminada, continua briga, continua interesse para comandar o mundo. Mas o problema está onde? A terra continua em guerra lá, tá vendo? Porque o problema está no coração do homem. O problema está no coração das pessoas. Não existe falta de dinheiro, não existe falta de comida, não existe falta de água. Tudo mentira para controlar uns aos outros. A terra dá tudo que o homem precisa. Nós temos fartura. O problema está no coração do homem. Então hoje nós não temos. Cadê teus filhos? Estão aqui? Cadê teus filhos aqui com você? Porque os territórios estão ocupados por coisa enganosa, que não é o interesse deles. Porque os territórios estão lotados de coisas. A terra está lotada. Entendeu? Se você abrir aqui, se você pegar aqui e abrir um sistema, você consegue andar o mapa todo, você anda a Amazônia toda, sem estar dentro da Amazônia. Eu já andei pelo meu espírito, já vi avião atravessando fronteira. Às vezes eu estou deitado, meu espírito está andando terra. Eu falo: Senhor, não para de parar essa terra. Eu estou andando terra, e mato, e árvore, e planta, não tem uma casa. Senhor, não tem uma casa. Aí você vê,
Ele diz que o mundo está lotado, que tem gente demais, que está nascendo gente demais, e não tem uma casa e eu andando ainda é terra, 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 terra. Vai daqui para a Bahia, terra, 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 terra. Vai para Espanha, terra, terra, água, água, água. Terra, 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 água, água. Está faltando água, está faltando comida? É mentira do capeta. Para enganar todo mundo, bota todo mundo lá de sardinha, morando num lugar apertado, casa com parede. Todo mundo com um monte de coisa que não dá nem para respirar direito. E terra, 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 terra. Tudo mentira. Porque a conquista tem que ser do coração do homem. O homem, ele precisa entender isso. E quando nós falamos sobre autoridade, primeira coisa, eu sou autoridade dentro do meu coração. Aqui só entra quem tem a chave. A primeira autoridade, depois aquilo que eu conquisto. Então, o que acontece? As pessoas querem mandar na gente, porque eles querem que a gente pense como eles, pensa como o mundo. Pedro chega, não, tu não vai não, mãinha, tu não vai não, pai, tu não vai não, fulano, tu não vai não, que isso? Isso não é certo. Também estava falando para Jesus, não Senhor, tu não vai morrer não, Senhor, tu não pode passar por isso não, tu não vai fazer o sacrifício não. Porque eles pensam como os homens, só que o território deles estão preso. O território deles está acumulado de peso desse mundo, acumulado de informação desse mundo. Eles estão presos, aprisionados. Então o que você tem que fazer? Você não pode abrir mão da sua autoridade, porque a primeira conquista foi você conquistar o seu lugar de volta. Foi isso que Jesus veio fazer. Trazer o homem ao lugar de volta, ao seu lugar de volta, da autoridade que ele perdeu, porque Satanás sentou na cadeira, tomou o cetro e manda no homem. Tudo isso estarei se prostrado e me adorar. Jesus, opa, aqui não. Mas com Adão foi lá, enganou Adão, sentou no cetro e pegou a autoridade. Jesus vem na cruz do Calvário e te dá de volta. E você não pode abrir mão. Você não pode deixar as pessoas dirigir seus pensamentos. Você não pode deixar o mundo dirigir seus pensamentos. Você tem autoridade para governar seus pensamentos. Um pensamento vem, um pensamento vai. Ele vai vir. Pensamento ruim vai vir, pensamento de coisa ruim, desgraça vai vir, maldade vai vir, prazer do pecado vai querer vir, vai querer chamar de volta do pecado. Mas aí o que você vai fazer? Não domine sobre mim o pecado, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça misericordiosa do Senhor. Mas como é que eu faço isso? Não tem como eu impedir que o passarinho voe sobre a minha cabeça. Eu não vou impedir que os pensamentos malignos venham, porque eles vêm, são tentações malignas para mim fazer as minhas escolhas. Mas eu sou um observador. Quando os pensamentos vêm na sua cabeça, você pensa que você está até em pecado, você pensa que você está mal, você pensa que você está mal, você não. Enquanto você não deixou aquilo acontecer, então não foi materializado, não foi realizado, então você não está. Então o que você vai fazer? Você é o assistente, a tentação vem e você está assistindo aquela voz, a voz está falando com você e você é um assistente, ele está de fora, ele não está de dentro. O mal vem, então o que você vai fazer? Aqui o território é meu, eu que mando. Esse pensamento só entra se eu quiser deixar. Ele está ali, eu estou assistindo ele. Eu sou observador. Quem decide sou eu aqui na minha casa. Quem decide aqui sou eu. O pensamento vem. Vem a opinião do fulano. Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Vem a opinião dos outros também. E vem aqueles pensamentos, aquele sopro no nosso ouvido. Vem aquele sopro, aquelas vozes de fora. Vem também pensamento, desejo, etc. E vem a opinião daqueles que acham que pode mandar na gente. Aqueles que vieram depois da gente. Aqueles que sabem menos do que a gente. E querem mandar na gente, dirigir nossa vida. Eu não posso abrir mão da autoridade que Deus me deu. Deus me deu a salvação. Deus me deu um nome escrito no livro da vida. Eu não posso abrir mão como pai, eu não posso abrir mão da minha autoridade como pastor, eu não posso abrir mão como professor, eu não posso abrir mão de nada daquilo que Deus me deu, sua autoridade. Eu não posso deixar relaxadamente aquilo que Deus me deu para cuidar, seja um negócio, seja eu não posso deixar invadir, eu não posso deixar fazer o que quer com as minhas coisas, com a minha vida. Primeiro começa dentro de mim. Não abra mão da sua autoridade. O capeta vem botar pensamento ruim na sua mente, aí você fica, meu Deus, irmão, ora por mim que eu estou sofrendo. Que irmão? Você é um assistente.
observador dos pensamentos. Os pensamentos estão de fora. Ele diz assim: olha, o pecado está à porta, cabe a te dominar. Se ele está falando que você pode dominar, a autoridade é você. A autoridade é você. Entra se você quiser deixar. Está batendo na porta, entra se você quiser deixar. Não abra mão da sua autoridade. Deus te deu a autoridade de dizer não. Não, aqui não. Aqui não entra não. Pensamento vai vir, desgraça vai vir, pensamento ruim, pensamento que você não vai viver, pensamento que você está fraco, pensamento que você é feia, bonita ou demais ou orgulhosa, vai vir a desgraça toda. Mas você é o observador de as coisas que estão passando na sua mente, que vem, os pensamentos vêm, as energias malignas vêm, mas você é uma autoridade de dizer não. É bonito, irmão, eu acho bonito quando eu posso aquela coisa que já me deu prazer, aquela coisa que já veio e dominou, eu chego, não, pode ir embora, nem mexe com a minha estrutura. Que bonito, que bonito. Vem aquela coisa de novo querendo trazer enxaqueca para a tua cabeça, você fala, eu já te conheço, bate retirada. Vem aquele pensamento desgraçoso, apavorando. Depois passa, você passou mal, sofreu, chegou, não aconteceu nada, só para te deixar tribulado. E você diz, não, você é autoridade, Deus te deu autoridade. Aqui no meu território só entra quem eu achar que tem que entrar. Aí vem uma palavra abençoada, opa, recebo. Aí vem uma bênção de Deus, aí vem os conselhos do Espírito Santo, você abre o coração e deixa entrar, e você vai só crescendo, e a sua mente, que é uma cidade de Deus, vai sendo conquistada pelo Espírito Santo, e não haverá espaço para vocês. Aqui no meu território não haverá espaço para vocês, e eu vou conquistando a mim mesmo, os meus pensamentos mesmo, e vou crescendo. E quando eu conquisto a mim mesmo, do lado de fora eu tenho autoridade. Quando você vence a você mesmo, você vence quem está de fora. Então quando o Pedro chega, quando o Pedro diz assim, olha, Senhor, tu não vai não, Satanás, tu conheces só as coisas dos homens. As coisas dos homens é ganância, as coisas do homem não é nada, eles não querem se humilhar para servir a Deus. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo as pessoas. Por que nós estamos perdendo as pessoas? Porque o inimigo conquistou o coração delas com as porcarias, com as coisas prazeres rápidos, com as bobeiras, com as coisas inúteis, com as distração. Ele está tomando o cérebro das pessoas. Então ele conquista as pessoas não estudam mais, as pessoas não lêem mais, as pessoas não querem passar uma hora ouvindo Deus, não querem passar a hora na escola, ninguém quer fazer mais nada, ninguém quer aprender mais nada, porque as pessoas estão com prazeres rápidos, a mente deles estão viciadas, e nessas bobeiras, Satanás está tomando o território, está tomando o território, e quando você chega com uma florzinha para colocar, com um copinho d'água para colocar nesse território, você não acha espaço. Você não acha espaço para trazer uma palavra. Você não acha, eles não ouvem mais o hino, eles não escutam mais nada. Eles estão cegos. Por quê? Porque há uma separação. Quando você chega, não tem mais espaço para você, para comunhão, para conversar, para mais nada. Só que tem um porém. Você não pode deixar que o lado de lá governe você. Porque se você deixar eles governar você, como o inimigo está governando eles, o inimigo leva você por causa do sentimento. Então aonde agora nós vamos voltar à autoridade? Se você deixar por causa do sentimento que você tem essas pessoas que pensam como o mundo, como eles estão governados pelo mundo, eles vão governar você, e acaba você sendo contaminado. É isso que você não pode abrir mão da sua autoridade. Você não pode abrir mão da sua autoridade como pai, como mãe, como crente. Tá? Onde Deus te deu, você não pode abrir mão, tá? Não é ser ignorante, não é ser estúpido, não é ser mal criado, não é ser autoritário, não, é ser educado, mas não ceder às coisas que Deus te deu. O que você conquistou, irmão, não volte mais para trás. Eu sou assim, eu vou andando, eu não volto mais para trás de nada. Aonde eu cheguei, eu não volto mais para trás. Eu vou conquistando, não chego. Primeira coisa é o meu coração. Primeira coisa é aquilo que o inimigo achava brecha rápido para mim. Eu pecava rápido, eu perdi a batalha rápido. Então eu conquistei.
então agora esse aqui não acontece mais. Aí eu vou indo. E, irmão, a nossa mente ela é maior. Por isso, quando ele fala assim, ó, uma alma vale mais que o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está dentro da sua mente. Eu estou vendo Estados Unidos, eu estou vendo todos os países do mundo na minha palma da minha mão. Mas eu não estou vendo a minha mente completa na palma da minha mão, até que Deus me mostre todos os meus defeitos, todos os caminhos da minha mente. Por isso a conquista não é terra, a conquista é o coração dos homens. Por isso que ele falou, eu não vim aqui para dar poder para Israel conquistar o mundo. Eu vim aqui conquistar o coração, porque cada coração é um mundo à parte. Por isso quando ele fala assim, ó, vocês são cidade, é porque nós somos grandes dentro da gente. Vocês são cidade, há um rio cujas correntes alegram a cidade. Morada do Altíssimo. O Altíssimo é grande dentro da gente. Se Ele conquista nosso coração, Ele conquista o que está de fora. Como que Jesus conquista? Como que Jesus aumenta o seu reino? Através de nós. Porque quando nós estamos na terra, o reino de Deus é estabelecido através de nós, porque Ele começa dentro da gente, na conquista dessa cidade que somos nós. Um pensamento seu vai em vários lugares, assim será você como anjo. Então a primeira coisa é o que? Território. Se você conquistou um território, você é autoridade, e essa autoridade começa dentro de você. Então vamos lá, a oferenda vai vir, vão querer desviar você para vários lugares, mas você não, aqui não, olha a sua autoridade. O inimigo vai colocar, ele vem e coloca, bonita quando aquilo que já te dominou, e agora você diz para ele assim, não, nossa, você fica grande, cada vez que você rejeita, você fica grande. Por que você fica grande? Grande é autoridade. Agora, o que aconteceu? Aquela cadeira que ele estava sentado, que governava o Adão, ele não está mais sentado. Quem está sentado agora é Jesus aí dentro. Quando você diz, não, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o reino de Satanás bate retirado, porque tem um reino dentro de você que está comandando tudo. Só que essa autoridade, não fala assim, não, Jesus está no comando. Não, Jesus só faz aquilo que você deixar. Quando você deixa Jesus entrar, você está debaixo da autoridade dele e você tem autoridade. Por isso quando ele diz assim, vai, quando nós estamos debaixo da obediência de Jesus, nós somos autoridade. O inimigo vai cair por terra, porque agora nós somos sujeitos a Jesus, e Jesus reina dentro de nós, e nós também reinamos junto com ele. Então o inimigo não tem mais poder. Então não abra mão da sua autoridade. Mas não abrir a mão da sua autoridade não é só mandar em pessoas, não é só dizer para as pessoas não, naquilo que vem até você. Seja um pensamento de desânimo, é de Satanás. Seja um pensamento de enfermidade, que você não é mais nada. Seja um pensamento de tribulação, você diz, aqui não, tribulação, aqui você não entra, esse território já foi conquistado pela bênção do Senhor. Tristeza aqui não, a alegria do Senhor é a minha força, esse território já foi conquistado pelo Senhor. O que você conquistou, conquistou. Quando tentar voltar, você vai dizer, não, eu já passei por isso daí, não tenta me enganar de novo não, eu sei quem é você, aqui o portão está fechado para você, está aberto para as bênçãos do Senhor, o Espírito Santo tem acesso, tem a primazia aqui, de operar. E é isso daí, meus irmãos, não abra mão da sua autoridade. As pessoas querem mandar na gente, as pessoas querem dizer o que a gente tem que fazer, as pessoas querem dizer como nós temos que andar. Não. O que você conquistou, conquistou, acabou. Sem ser ignorante, sem ser estúpido. Não precisa ser estúpido com ninguém. Você só precisa ter a sua opinião, né? Responde sorrindo. Não, varão, não. O Senhor já me deu a direção. Amém, Deus abençoe. É assim, né? Assim, não precisa brigar. Não precisa ser mal educado. Basta não ceder. Não abra mão da sua autoridade. Amém, igreja? Não abra mão da sua... Deus já te deu autoridade. Tá? A tentação virá. Se ele diz assim, olha, estás à porta, cabe a te dominar, é porque ele te deu domínio. Vai vir, meu. Vai vir. Quantas coisas batem na nossa porta? Quantas tentações batem na nossa porta? Você não tem como se livrar que um passarinho voe sobre sua cabeça, mas você não pode deixar ele chocar. Amém? Outra coisa, como se livrar da tentação? É muito simples. Tem gente que fica lutando com ela.
eu não quero, e fica batendo força com ela, e ela vai se tornando poderosa. Quanto mais você fala no mal, mais ele se torna poderoso. Ah, não aguento mais, eu vou vencer, e fica botando aquela guerra, fazendo aquela força com a tentação. Não, você simplesmente tira o pensamento dela e coloca o pensamento na palavra de Deus, coloca o pensamento nas coisas boas, e ela passa a não existir. Porque aquilo que você dá muita confiança para ele passa a mais existir na sua vida. Então, como se livrar da tentação? Aprenda isso. Não dando confiança para ela. Quando um mal vier, você tira o seu pensamento. O seu pensamento é onde você está. Eu estou aqui. Às vezes eu levanto com um pesadelo da desgraça. Tem dia que eu sonho, parece que eu estou no meio da lama, que eu estou não sei aonde. Vixe! Está querendo o quê? Tira aquele... Quando eu levanto, eu estou andando com o meu carro, dando glória a Deus. Está querendo me levar para o mundo, sendo que eu estou na bênção. Eu tirei o pensamento daquela lama e coloquei meu pensamento no céu. Eu estou no céu. Você é o seu pensamento. Onde ele estiver, você está. Então, como fugir da tentação? Muito simples. É só você tirar o pensamento da coisa ruim e botar o pensamento da coisa boa. E não der mais confiança para a tentação. Satanás não terá força sobre você. Agora, se você ficar lá olhando para ele, ai meu Deus, é isso mesmo, ai que desgraça, ai meu Deus, seja lá uma dor, seja uma enfermidade, seja uma tentação, seja um pecado, seja o que for, e você ficar lá olhando para ele, ele vai ficando poderoso. E quando vai você dar confiança para ele? Porque Satanás quer confiança. O diabo vinha aqui, cair aqui, queria tirar a atenção de todo mundo do culto. Todo mundo do culto. Aí vinha para cá, caía, queria acabar com a igreja. Aí nós aí levava a passarinha lá, pronto, acabava o problema. Chegava lá e ele manifestava mais. Ué, por quê? Sem vergonha. Queria tirar a atenção. Quanto mais ele consegue tua atenção, mais poder ele consegue. Então o que você faz? Quer espetáculo, quer dar espetáculo na igreja. Aí a gente ia, levava lá a passarinha, chegava lá e ele ficava quieto. Ele queria só tirar a atenção das pessoas. A tentação é para tirar a tua atenção e ele se tornar poderoso. Quando você tira os olhos da tentação, os olhos daquilo que está perturbando a tua cabeça, e coloca, faz como Daniel, no vez de ficar olhando para o leão, ficou olhando para a luz, o leão fechou a boca. Ele não ficou olhando para os leões. Agora se você ficar, eu estou morrendo, o diabo está aqui, e ele está me atacando, não, tira o olho dele e bota o olho em Jesus. Quando você tira o teu pensamento de um lugar e coloca ele em outro, é como se você estivesse num lugar ruim, horrível, num lugar que está tribulação. Aí você vem para o lugar que está bênção. Aí você, nossa, você muda teu estado de espírito. Isso é como sair da tentação. Tem gente que não consegue. Eu não aguento mais. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu estou sendo metralhado. Mas muda o pensamento. Tira os olhos da coisa ruim, bota os olhos na coisa boa. Mas eu não consigo largar, eu não consigo, a tentação está muito forte, eu vou acabar caindo, eu vou acabar de sei lá. Tira os olhos da tentação e bota os olhos da palavra, bota os olhos da luz, busca mais a Deus, consagração, comunhão, canta hino, louva, exalta. Quando você louvar a Deus, você vai ver o céu, vai ver as bênçãos. Quanto mais você ficar com o olho nela, mais ela fica poderosa. É assim que os deuses alcançam a autoridade. As pessoas estão com os olhos direto. Aí o Satanás está tomando território. Exerce a sua autoridade. Vê? É você mesmo, né? Uma vez falaram assim: se você estiver dormindo e de repente, quando você acorda, Satanás está sentado do seu lado, o que você vai fazer? Corre, chama a irmã Joana, corre, chama a missionária, corre, chama o pastor. Não, é você mesmo. Eu pensei que fosse algo importante. Vai dormir, quando tu vai ver ele some. Você fica tão apavorado que ele fala: nossa, ela está apavorada, eu estou gostando disso, eu estou gostando que ela está apavorada. É um pensamento. As coisas que vêm até a gente é um pensamento. Quando você tira o pensamento, o demônio não aparece mais, o capeta não aparece mais, ele usa a sua própria mente e aparece até você. Se você não dá confiança para ele, ele some. Aí ele está: é você mesmo? Eu vou dormir. Pensei que era alguém importante. Se fosse Jesus, né? Eu ia dar confiança, bater um papo com Jesus. É você? Eu pensei que fosse alguém importante. Tira os olhos e vai dormir ou vai conversar com Jesus. Senhor, pensei que fosse alguém importante. A gente dá confiança para tanta coisa. Olha o diabo. Gente, olha. Aí todo mundo sai correndo.
Vê como o demônio manifesta, todo mundo fica aí o espetáculo. Filma, bota na televisão. Amarra o espetáculo, todo mundo. E todo, nossa, viu o demônio falando. Aí o demônio começa a falar as coisas da igreja, começa a falar as coisas não sei da onde, e dá um espetáculo tremendo. E ele vai ficando poderoso. Nossa, aquele demônio era poderoso. E esquece de olhar para Jesus. Não, tem que tirar os olhos das coisas ruins e trocar. Assim você sai. Assim a mesma coisa é a tentação. Então, às vezes, irmão, o capeta aparece. Um dia eu tive um sonho. Eu estava dentro da lama assim. E tinha um demônio cheio de puxa. Ele queria passar aquela enfermidade. Eu não sei se era um câncer que ele queria passar para mim. Aí ele veio assim. E ele veio querendo. Ele queria colocar a mão em mim para passar aquela desgraça para mim. Irmão, é interessante que no próprio sonho foi filho da mãe. Começou a repreender. Aí ele tirou um fio de cabelo da minha cabeça só. Era um demônio de pus. Aí eu levantei. Levantei na vitória. Até no sonho o capeta cai por terra. Quando você fica assim, irmão, nem sonho o capeta consegue te tribular. Porque você já dorme com aquele pensamento que você é vitorioso, que você tem autoridade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não será atingido. Amém, irmãos? Pega essa palavra, aplaudindo a Jesus. Glória ao Pai. Glória ao